A cachaça é danada, né, rapaz? A cachaça co- provoca vários tipos de reação nas pessoas que gostam de beber, né? Agora, o mais engraçado é que a reação é de acordo com que a pessoa é, né? Tem uns que dá é pra chorar, né? Ah, com a choradeira que chora igual criança, né? Já outros dorme pra danar, tá com a dormideira, né? Que dorme até mesmo no boteco que tá bebendo, né? A vez deita na calçada, né? E dorme o tempo todo e não tá nem aí com a vida, né? E já tem outros que é, é, é aquele tipo de pobre metido, né? Que não tem um couro para morrer em riba e é metido a ser de grilo, metido a ser rico, né? E quando bebe então, vira milionário, né? E já tem outros que envermelham os olhos que fica parecendo uma brasa de fogo, né? E fica valente que é capaz de enfrentar mesmo até um sacerdote, né? Numa cidade no sudoeste goiano, no tempo que ainda era um pequeno povoado, né? Lá existia um homem que era uma pessoa trabalhadora para danar, um homem honesto, direito, cumpridor de seus deveres, né? Mas quando o danado homem bebia, virava o croy, né? Esquecia dos deveres, deixava de ser honesto e pintava o certo, né? Mas esse cidadão ele deu tanta sorte, né? Que uma certa ocasião ele envolveu numa briga, né? E o cara meteu bala na cabeça dele, né? E não é de ver que o tiro acertou nos ouvidos dele, que entrou, a bala acertou nos ouvidos dele, né? Que entrou de um lado e saiu do outro, né? Mas não é toda vez que ele dá, que a pessoa dá sorte, não, né? Porque uma outra vez ele deu um azar danado, né? Acho que foi o pior azar que já deu na vida dele, né? Ele enfrentou um padre numa festa de igreja lá nesse povoado, né? E ele encheu a cara de cachaça, né? E chegou lá na igreja, a igreja cheinha de gente, né? E o padre fazendo casamento, fazendo batizado, né? E ele chegou montado numa mulona, mamadinho pra danar, né? Como diz um apresentador de televisão que eu conheço, né? Quando a pessoa tá bem cachaceado, esse apresentador de televisão costuma falar assim, fulano tá mamadinho, né? Bem assim tava ele, né? Chegou lá montado na igreja, lá montado na mulona, mamadinho, né? Bebo que só vendo, né? E aí amarrou a mula dele lá no moirão, né? E entrou na igreja cambaleando, cai aqui, cai acolá, né? E eu não sei, rapaz, por que motivo que foi que ele arrumou uma encrenca esquisita lá com o padre. Queria obrigar o padre a batizar a mula dele, porque entrou, porque saiu, e bam, caixa de fósforo, que virou aquela confusão. Rapaz, e a igreja era só tinha uma porta, a entrada e a saída, né? E uma janela, né? Janela, daquela janela antiga, lapidada a machado, né? E ele virou 70 lá, querendo obrigar o padre, obrigar o sacerdote a batizar a mula dele, né? E foi aquela confusão esquisita, rapaz, e o povo frechou nessa porta para sair, correndo para correr daquela confusão, né? E as mulherzadas gritando, cadê meu filho? Outra arrastando o filho pro braço, e foi aquela confusão danada, né? E aí, com muito custo, com muito pelejar, né?
juntaram uns cidadãos lá, porque no povoado lá ainda não tinha policiamento, né? Aí juntaram a meia dúzia de cidadão lá e tiraram ele de dentro da igreja, né? Aí é que o homem ficou valente, né? Aí é que ele enfezou ter sido expulsado de dentro da igreja, né? Ter saído na marra de dentro da igreja, né? Aí é que ele ficou valente, né? Rapaz, e esse homem marrou o laço na chincha e montou nessa mula e queria laçar o padre pela janela, tentando laçar o padre pela janela da igreja, né? E foi aquela confusão danada, né? E no início lá dos casamentos, do trabalho sacerdotal do padre, né? Tinha duas mesas e a igreja pequenininha, né? Aí eles pegaram aquela igreja, botaram num canto lá, né? E botaram a outra mesa em cima daquela mesa com as pernas para cima para abrir mais espaço, né? E ficou uma mesa em cima da outra lá, né? A que tava por cima com as pernas para cima, né? E na hora que eu tava tentando laçar o padre lá pela janela da igreja, né? O padre pegou e escondeu debaixo da mesa, né? Para evitar, porque às vezes ele conseguia jogar a laçada, né? E aí não é de ver que um cidadão foi correr também da confusão, aquela confusão danada, aquele alvoroço danado. Um cidadão pulou em cima da mesa com tanta força, rapaz, que os tabuados das duas mesas afundou e mandou na cabeça do padre, que o danado do padre desmaiou, moço. Rapaz, mas foi uma confusão danada, né? O povoado não tinha hospital, não tinha farmácia. E aí, com a meia hora depois, mais ou menos a meia hora depois, né? Eles conseguiram lá fazer umas massagens lá, uns negócios lá com o padre lá. O padre conseguiu voltar, recuperar a respiração, né? E o camarada na mula lá, tentando laçar o padre pela janela da igreja. Já pensou, rapaz? Que ideia! Bebo tem cada umas ideias, né? E aí não é de ver que ele conseguiu jogar a laçada pela janela, rapaz, e acertou na perna daquela mesa que estava em cima da outra lá, né? E chegou a espora nessa mula que ele achou que tinha laçado o padre, né? E saiu arrastando o laço saiu arrastando essa mesa no meio do povo. Moço, mas aí é que a coisa ficou feia, viu? Você só via nego espalhar, nego abrir para toda a banda, e a igrejinha pequena tinha nego que mandava a cara na parede. Foi aquela confusão danada. A mesa pegou na perna de um cidadão lá, saiu arrastando outra senhora lá. Rapaz, mas foi esquisito, viu? E aí essa mesa engastalhou na janela lá, rapaz, e ele chegou a espora nessa mula, e essa mula urrava, essa mula pulava, essa mula virou 70, viu? E naquela ocasião, né, os cidadãos, os homens sempre costumavam andar com facão na cintura, né? Era o ritmo daquele tempo, né? Era a lei do sertão, né? Um facão na cintura, uma faca do outro lado da cintura e um 38 também, né? Essa coiseirada tudo, né? E aí, né? Teve um cidadão lá que teve a curiosidade, né? Puxou do facão e deu um golpe naquele laço, rapaz. E essa mula deu um rabiado lá, não sei que jeito lá, e jogou esse bebo no chão. E essa mula saiu na disparada, rapaz, mas essa outra é esquisito. Essa mula saiu urrando, correndo e sumiu, que até ontem ainda não tinha achado essa mula. E aí esse bebo levantou, batendo a poeira lá da carça e foi para uma barraquinha, né? Porque essa festa de igreja dava muita barraquinha, né? E ele foi para uma barraquinha daquela lá e encheu mais a cara ainda de cachaça, né? E foi esperar o padre sair para ele pegar o padre na rua, né? O povoadozinho pequenininho, né? Só tinha duas ruas, né? E o padre não era de lá, né? O padre era de outra cidade e tinha ido lá nessa festa de igreja, né? Para fazer casamento, fazer batizado, né? E aí com aquela confusão toda do bebo, né?
ele pegou, cancelou o trabalho dele, sacerdotado naquela hora, né? Naquela noite, naquele dia, né? É, cancelou o negócio de casamento, batizado, cancelou tudo, né? E aí ia pra casa que ele estava hospedado, que ele estava hospedado na casa de um cidadão lá, né? Quando ele ia passando, rapaz, e esse bêbado atacou esse padre no meio da rua, aí é que a coisa ficou mais feia ainda, viu? Rapaz, e o pau caiu a folha e a caroba trouxeu, e eu vou te falar, mas foi um futipá danado, viu? Mas o homem tava tão bêbado, rapaz, que ele armava o soco para dar no pé da orelha do padre. Quando ele dava um passo para frente, tava dois, três para trás, né? De tão bêbado que ele tava, né? E o povo, nossa senhora, o que é isso? O mundo tá para acabar. O homem batendo, enfrentar o padre, o homem brigar com o padre, é os sinais do fim dos tempos, e bam, 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 caixa de fósforo. E foi aquele alvoroço danado, todo mundo muito assustado, todo mundo ficou tudo horrorizado com aquele negócio do bebo enfrentar o padre, né? Rapaz, mas que futipá esquisito que aconteceu nessa festa de igreja nesse povoado dessa vez, né? E teve uma hora, rapaz, que o padre perdeu a paciência e meteu o bico da botina primeiro ele deu um soco no pé da orelha do bebo, né? E o bebo caiu e ele meteu o bico da botina na padaria desse bebo, rapaz. E o bico da botina achou um buraco lá e enterrou nesse buraco até na metade, que deu trabalho pro padre arrancar a botina da padaria do cara, viu? Rapaz, mas o padre deu uma surra nesse camarada, mas bateu até Chico chegar da lenha, né? O coitado do homem ficou todo rebentado, né? Aí juntaram uma turma de deixar disso lá, uns pegaram o padre, um amigo do bebo pegou esse bebo, levou ele para casa, e esse bebo ficou muitos dias de cama para recuperar aquela surra que ele levou, viu? E aí, rapaz, quando ele sarou daquela surra, que ele sentiu um pouco melhor, rapaz, não é de ver que esse bebo desapareceu do povoado e da região, que nunca mais, até o dia de hoje, ninguém deu notícia desse bebo. Ninguém sabe por onde é que esse bebo foi, ninguém sabe por onde esse bebo anda. Até hoje ninguém teve notícia desse bebo. De certo ele ficou com muita vergonha, né? E falou, quer saber, eu vou me mandar daqui. E sumiu, desapareceu, escafedeu o danado bebo, virou arcanfou, exalou, sabe? Rapaz, mas ô futipá danado que aconteceu nesse povoado dessa vez. O povo lá desse povoado até hoje, aquelas pessoas que eram menino na época e que hoje é pessoas bem idosas, né? Lembra desse caso e conta esse caso, todo mundo assustado ainda que era menino na época e quando relembra desse caso, até hoje ainda fica assustado ainda. E o bebo desapareceu, de certamente esse danado morreu, né?